bem. O ano começando e já com todo a vapor, como o pastor Maico falou. Então, quem puder, esteja aí no ensaio do conjunto. Tivemos já um culto maravilhoso até aqui, músicas lindas. Não sei o que você sentiu ao ouvir as músicas das meninas, do trio. Fantásticas letras que nos trazem consolo, inspiração. Eu fico muito grato em estar numa igreja onde a gente chega como pastor e um banquete já foi servido e a gente pode ainda então completar com a palavra de Deus que já foi sendo semeada através de tantas coisas aqui. Gostei muito da abertura do pastor Edemar com relação às crianças, acho que era importante ser falado isso. É realmente algo que a gente se preocupa, que as crianças pequenas se sintam bem em nosso meio. E que é difícil e que nem sempre as crianças vão se comportar do jeito que a gente quer, que exige treinamento. Com certeza, não é fácil para ninguém. E faz parte, mas é importante que elas vão aprendendo, já de pequenas, o que é igreja. Depois que o pastor Emar falou aquilo, eu estava tão empolgado, fechei meus olhos, orei, a Lena estava no meu colo. Enquanto eu orava, ela achou que eu estava dormindo e ficou batendo assim no meu óculos, né? Acorda. Aí eu abri o olho para ela, dava um sorriso, ver que está tudo bem. Orava de novo e ela, tec. E em casa, quando a gente ora no almoço, no início ela acha que é brincar de esconde-esconde, né? Cucu, se dá, sabe como é que faz com criança? E a gente ora, e daí a Lena também está lá naquele, fecha o olhinho e fica espiando. O que está acontecendo agora? Mas eu acredito que desde pequeno eles vão aprendendo que existe algo importante para pai, mãe e família. Que é falar com Deus. Que é falar com Deus. Mesmo que não entendam tudo o que está acontecendo ali. Eles começam a perceber, existe algo no coração do meu pai que é importante para ele. A ponto de ele fechar os seus olhos para se desligar do mundo. E falar com alguém que está aí, que eu ainda não estou conhecendo. E por isso reforço cada palavra que o pastor Emar falou aqui. Venha com seus filhos, deixa ele cutucar no seu óculos, fazer para você acordar. Deixa ele saber que nós oramos, aprender a estar na casa de Deus, se comportar na casa de Deus. Claro que é um desafio, né? A tendência, o mais fácil seria trazer todos os brinquedos, jogar lá na frente e deixar a criança brincando, mas exige disciplina e faz bem elas irem aprendendo a se concentrar também, porque como é que vão se concentrar mais tarde, né? Se agora não existe nenhuma disciplina para isso. Que Deus dê sabedoria a todos nós, mas que todos saibam que vem aqui nessa igreja, crianças são bem-vindas e mesmo com as dificuldades de estar num culto, ouvir por mais tempo uma palavra, faz parte e é assim que deve acontecer. Eu quero trazer uma palavra para vocês que no livro Tornados da Alma eu trouxe uma introdução de 2 pequenas páginas a respeito dessas árvores que estão aqui atrás da gente. Na verdade não são essas de verdade, elas estão simbolizando 2 árvores importantes de Gênesis. Quando você lê a Bíblia lá no início, no princípio criou Deus, céus e terra e assim por diante, muitas pessoas talvez podem ler o livro de Gênesis como se fosse um livro simplesmente de história. Assim como vai ler sobre o descobrimento das Américas, a história da Segunda Guerra, eu vou ler então como é que Deus criou o mundo. Mas ele revela muito mais do que somente aquilo que aconteceu lá. O livro de Gênesis revela algo sobre nós. É como se fosse um manual da criação. Como a matéria-prima que somos nós foi criado. Por que somos assim? E certas coisas que são citadas em Gênesis nos são princípios importantes de nós refletirmos, não só ler como aconteceu. Por exemplo, que somos criados do pó da terra e que Deus soprou em nós o fôlego de vida. Para pensar, isso está nos dizendo o valor que nós temos, o sopro, a vida vem de Deus. Quando nós lemos que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, então nós estamos aprendendo o valor que o ser humano tem. Já falamos muito sobre isso, que hoje se iguala a animal do ser humano. Mas se você ler lá, é o homem
e a mulher que foram feitos à imagem e semelhança de Deus. Não somos somente animais, não. Estamos acima dos animais. Somos criados à semelhança de Deus. Tem algo em especial no ser humano que Deus colocou, que é parecido com Ele. Aí nós aprendemos os valores. E quando Gênesis fala então das duas árvores, difícil achar uma imagem que fosse representar o paraíso. Teria tantas imagens lindas aí do mundo, e eu não vou ficar procurando descrever hoje o paraíso para vocês, mas eu quero que vocês entendam que no paraíso existiam árvores, existiam muitas árvores, mas duas em especial. Duas árvores que simbolizam uma decisão interna de cada um de vocês, de mim, de seguir um estilo de vida ou seguir outro estilo de vida. Além das muitas árvores que estavam lá, estava então a árvore da vida eterna e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Eu quero descrever essas duas árvores um pouco para vocês, para nós entendermos o que isso significa para nós. O texto bíblico, se quiser abrir, pode olhar Gênesis capítulo 2, versículo 9, eu vou começar lendo. Nós vamos ler alguns textos hoje, eu peço a sua concentração. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Nós temos aqui duas árvores, e eu não sei se você já parou para pensar no nome dessa árvore aqui. E você também poderia se perguntar por que é que Deus colocou essas duas árvores e deixasse assim, então, a opção de fazer o mal para o ser humano. Você já se perguntou isso? Se Deus só não tivesse colocado a outra árvore, será que já não teria, então, o problema do pecado? Mas eu gostaria que você entendesse que quando Deus criou o ser humano, Ele criou querendo se relacionar e ter um relacionamento amoroso e de livre vontade com o ser humano. Deus não queria que o homem fizesse simplesmente tudo aquilo que ele falasse para fazer, e que não tivesse outra opção de ser diferente. Deus queria que o ser humano, e Ele quer hoje isso de mim e de você, que se for para obedecer e para amá-lo, que seja uma decisão sua. E quando Ele coloca a opção de não seguir a vontade dEle, então Ele está deixando para você a oportunidade de revelar se você, de livre e espontânea vontade, quer ou não ter um relacionamento com esse Deus. A livre escolha, nós chamamos isso da lei do livre-arbítrio, ou seja, você é o árbitro, você é o que vai decidir sobre a sua própria vida, está fundamentada justamente nessas árvores, onde Deus começa a mostrar: ei, eu não quero só que você venha por vir, eu quero que você venha por amor. Quando você casou, aqueles que estão casados, eu pergunto: alguém por um acaso, antes de você entrar na igreja, colocou uma arma na sua cabeça e falou: você vai casar agora e vai falar sim, senão eu te arrebento? Já pensou essa esposa, antes de entrar aqui, falar: você fala sim, senão eu faço alguma coisa, faço um escândalo? Seria um amor você casar por obrigação? Como seria o sentimento você falar: nossa, ele só casou porque eu botei a arma na cabeça? Ó, isso aqui também é uma lição para aquele que está reclamando da esposa e do marido. Ninguém botou uma arma na sua cabeça. Agora continue. Fecha parênteses. Então, quando Deus dá a opção: olha, você pode fazer o mal, você pode fazer o bem. Deus estava querendo que não fosse também com uma arma na cabeça que nós não vamos escolher só viver na presença de Deus. E sim, que o ser humano pudesse ver e falar: eu quero, de livre e espontânea vontade, seguir o caminho de Deus, assim como no casamento. E a outra opção, na verdade, é uma forma do ser humano provar que ele realmente ama o Senhor. Negar as outras opções é a forma prática de provar fidelidade a quem você diz amar. É
essa árvore aqui do conhecimento, que nós vamos entender já já, ela é a prova, se você não come dela, ela é a prova de que você realmente escolhe amar só a Deus. Deixe-me explicar, por exemplo, para os maridos e as mulheres. Qual que é a prova de que você realmente ama essa pessoa que você diz amar? E eu vou te dizer, é a negação de todas as outras opções que estão aí. O homem, ao olhar para todas as outras mulheres, falaram, não, 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 é só aquela que eu amo. Então ele está demonstrando que de livre escolha, vontade, ele ama realmente a sua esposa. É quando você diz não para as outras opções. Os filhos, por exemplo, quando que um filho demonstra amar o seu pai e sua mãe? Não é quando você está lá na frente e está tudo bem. Filhos, preste atenção. Quando alguém na escola te oferece uma outra árvore, que a mãe diz não, não pega da folha da maconha, não pega da folha do fumo. E quando essa outra opção está diante de vocês, filhos, e a mãe não está vendo, e você olha e fala, não, você está demonstrando amor pela sua mãe, quando ela não está vendo. A igreja demonstra a fidelidade quando? Aqui dentro, estamos demonstrando que somos fiéis a Deus. Nós demonstramos a fidelidade a Deus quando a outra opção vier para vocês, no trabalho, aonde quer que esteja, a opção de comer da outra árvore proibida, e você disser não, eu vou comer da árvore da vida, eu quero me alimentar daquilo que Deus tem para mim. Então você está demonstrando que você realmente ama a Deus quando a outra opção aparece. Mas eu quero que você entenda que Deus não era um Deus ruim e que proibia todas as coisas, só uma árvore era proibida. Uma árvore era proibida. Coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento. Você já parou para pensar se é bonito ver um pomar aqui que a gente planta? Ou se é gostoso você descer às vezes lá no centro de retiros e tem umas pitangas, tem uma banana no pé. Agora imagina você estar no jardim de Deus, com todas as frutas à disposição, e você podendo se alimentar de uma variedade de frutas que Deus deu, que é de deixar água na boca. Eu estou vendo quase vocês com água na boca agora, só de olhar a foto. Imagina sentir o cheiro de todo o pomar de Deus e ver as opções que Ele deu para Adão e Eva comerem. Agora, o que Deus fez foi, em meio a todas essas opções, dizer, apenas para uma, não comam, e demonstram assim o seu amor por nós, por mim, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, que nós sabemos que estavam presentes na criação. Bom, aqui tem uma série de variedades. Vocês viram que eu coloquei a maçã? Vocês já sabiam que a Bíblia não fala que era maçã, a fruta que estava na árvore proibida? Mas por ela ser tão bonita e tentadora, se usa simbolicamente para o pecado. Mas não está escrito lá, tá? Então pode comer maçã tranquilamente, não tem problema. A variedade que Deus deu foi gigante, mas Ele falou para uma só, a árvore do conhecimento, do bem e do mal, dessa não comam. Não comam. Uma árvore que Deus não permitiu. E eu gostaria de que você entendesse por que essa árvore tem esse nome. Por que é que Deus chama de árvore do conhecimento do bem e do mal? Será que Adão era bobo antes? Será que Adão e Eva não eram inteligentes? Se você olhar, Deus já fez Adão com uma capacidade superior a todos os animais. Adão era aquele que dava nome aos bichos, organizava o negócio, era aquele que dominava sobre peixes, sobre as aves. Adão já tinha o domínio, só que Adão ainda era alguém inocente com relação ao que é mal, ao que é pecado. Pois ele vivia na presença de Deus e fazia a sua vontade de livre escolha. Agora, a árvore do conhecimento do bem e do mal, ela simboliza o seguinte, e eu quero ler isso aqui para vocês. A árvore do conhecimento representava sair da influência, da dependência divina e seguir a vida segundo o seu próprio conhecimento.
Portanto, essa árvore não significava só uma fruta que você comia. Ao Adão e Eva comerem da árvore do conhecimento do bem e do mal, aqui eu tenho uma maçãzinha mais ou menos só. Ao escolherem esse fruto, Adão e Eva estavam dizendo o seguinte: Deus, você é grande, você é maravilhoso, mas quem vai decidir agora a minha vida vai ser eu. Eu vou ter conhecimento do que é certo e do que é errado. Se alimentar da árvore do pecado era dizer assim: Deus disse que não pode, mas eu digo que pode. Deus fala que não faz bem, mas eu digo que não tem problema. Essa árvore do conhecimento representa dizer para si mesmo: eu sei o que é certo e o que é errado. Eu não preciso de Deus para me dizer isso. Cada vez que alguém escolhe o pecado, pode ter certeza que ele está optando por viver de uma maneira que Deus diz que não se faz, mas ele diz: não, eu tenho o conhecimento do que é bom ou mal. Eu vou viver da minha maneira. E Adão e Eva caíram justamente nesse pecado. Talvez você iria perguntar assim: peraí, mas e se Adão não tivesse comido? Se Adão e Eva não tivessem comido, não teria todo esse pecado no mundo? Eu digo para você, se eles não tivessem comido, eu ou você teríamos sido os próximos a comer. Deixa-me perguntar mais certo. Quem aqui nunca comeu da árvore que simboliza dizer: eu sei o que é certo e o que é errado? Não pode, mas um pouquinho eu vou fazer. Quem nunca fez? Adão e Eva caíram nessa, e eu quero olhar com vocês rapidamente algumas artimanhas. Olha essa imagem da Eva vidrada ali naquela fruta, que ali simbolizando novamente como a maçã. E do lado com quem ela conversa? Com a cobra. Olha, menina, mulher, vê com quem você conversa. Se tuas amigas são a cobra, não fale o nome agora, mas não conversa com ela. As cobras estão no meio. As cobras falam coisas que tentam fazer você comer. E essa cobrinha, aqui eu coloquei uma foto até mais ou menos simpática da cobra, porque se a mulher tivesse assustado de cara, que nem hoje, a maioria teria fugido. Quem de vocês teria conversado com a cobra? Hein, mulherada? Vem cá, vamos trocar um papo, eu acho que você teria corrido. Mas é muito provável que ela chegou muito simpática. Ei, Eva, olha só, vem cá, vamos trocar uma palavrinha. E o mal começa a infiltrar no ouvido da mulher. E a primeira coisa que o mal faz é um questionamento exagerado daquilo que Deus proibiu. Olha o texto. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim. Está vendo que a cobra está falando que não podia comer de nenhum? E quantos que não podia? Um. Exagera. Mas você é uma infeliz. Você já viu isso? Nossa, cristão, você não pode fazer nada. Coitadinho de você. Cuidado com as cobras. Foi assim que a cobra chegou. Ei, mas você é cristão, você está perdendo a sua vida, você não pode fazer nada. Podia sim, e podia fazer muita coisa. Podia comer de todas as árvores, só de uma que não, porque ia fazer mal. Nós como cristãos temos vida em abundância. Você não curte a sua vida? Conversa com os jovens da nossa igreja e vê se não tem alegria. Oxe, e como temos vida em abundância? Mas tem algumas frutas que nós não comemos, porque são do pecado e nos fazem mal. Agora o inimigo é sempre aquele que vai chegar justamente dessa maneira, fazendo um questionamento exagerado. Mas você não pode nada? Pode sim, só não posso aquilo que me faz mal. A segunda coisa que a cobra fala no ouvidinho da Eva é: você não vai morrer. Olha só, respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toque nele, do contrário vocês morrerão.
disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Você não vai morrer. Já viu essa? Você viu que a Eva sabia certinho o que ela não podia fazer, né? Toda vez quando nós estamos diante do pecado, nós sabemos exatamente o que nós não podemos fazer. Você dizer assim depois, eu não sabia, normalmente é uma mentira. Eva sabia sim, que ela não podia. Mas aí vem a cobra e diz assim: ei, você não vai morrer. É só provar. Ô, sem vergonhice que até hoje fala aos ouvidos da juventude, dos homens casados, das mulheres. É só uma conversa no Facebook com uma outra mulher. É só uma tecladinha. Só vou olhar um pouquinho. Você não vai morrer. Jovem, vai lá numa festa. Uma vez, vai lá na baladinha. Você não vai morrer. Você não vai morrer, é só um vídeo sensual ou um pouquinho de pornografia, você não vai morrer. Adão e Eva tiveram uma morte do seu relacionamento com Deus naquele instante que desobedeceram. Continuaram até vivos no seu corpo, mas a paz, o relacionamento que tinham com o Criador, entrou em óbito, estado de óbito. O homem talvez não pega logo uma AIDS, talvez não morre direto no seu corpo físico, quando sai por lá fora. Mas o seu relacionamento começa a entrar em óbito. Você não percebe, não sabe por quê, mas o seu relacionamento já não vai mais bem com a sua esposa, porque no fundo, talvez teve uma fruta que foi mordida. E morre sim, morre o relacionamento com Deus, morre com as pessoas quando nós mordemos do fruto. Seus olhos se abrirão, uma experiência nova. Olha o que ela fala, Deus sabe, a cobra fala, Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão. Olha, você vai ter uma experiência nova, você vai enxergar aquilo que você nunca viu. Vamos lá, experimente uma coisa nova. O que estou falando aqui são palavras de serpente que eu quero que você se previna. Cuidado com novas experiências, o ser humano é curioso. Ele quer ter uma sensação nova, experimentar, ver algo que nunca viu. E é justamente assim que vem o mal, querendo fazer com que você coma do fruto que não deve comer. E a quarta coisa que a serpente fala então aqui para Eva é: você será como Deus. Olha o desejo de poder, o desejo de grandeza. É a raiz de muito mal, muito pecado que existe nesse mundo. Você vai ser como um Deus. Você vai ser grande. Você vai ser adorado, né? Como Deus é adorado, agora vai ser você como Deus. E vocês serão como Deus, diz ali 3:5, conhecedores do bem e do mal. Você vai estar acima dele. O ser humano gosta de tomar para si aquilo que é de Deus, o poder que é dele, a adoração que é dele. Quanto esforço para ser adorado, para ser admirado. Quero que olhem o meu corpo e falam: nossa, agora você está tão bonitona. E trabalha a vida inteira para ser adorado, talvez. Ou homens, para andar com um tal carro, para ser adorado. Você vai ser. Cuidado. Cuidado com a tentação de querer estar no lugar que é de um só, que é o Deus Criador dos céus e da terra. Mas foi essa tentação. Você vai ser como Deus. Você vai ser como Deus. E olha o que aconteceu. Quando a mulher viu a árvore, e ela parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos. Tentação é sempre a tentação. Por isso que se chama assim, é atraente. Além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu a seu marido, que comeu também. Consequência, começou a vir. Os olhos dos dois se abriram. O mal entrou dentro deles e começaram a perceber que estavam nus. Não vamos ensinar esse versículo aqui nunca nessa igreja. Então, juntaram folhas de figueira para cobrirem-se. Começou a vir a vergonha. Percebe? Puxa, eu pequei. Agora eu percebo. Eu estou nu. Existe maldade.
E eles começam a sentir vergonha daquilo que fizeram. E aí continua: ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Eu fico imaginando essa cena. Os dois estão lá, escondidinho na moita, segurando para ninguém ver uma folhinha lá na frente. E de repente, escuta os passos do Criador, junto de uma brisa que soprava. Imagina um vento soprando. Filhos, crianças, como é quando você está assistindo uma coisa lá na TV? O pai não pode saber e de repente os passos do corredor. Abre a porta de casa, cadê o controle, cadê esse negócio? Se esconde, é ou não é? Olha a sensação de Adão e Eva. Pecaram e daí a vergonha. Ei, e agora? Começa a vir aquele sentimento, nós fizemos algo que não devíamos ter feito. E aí, o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: onde está você? Você acha que Deus não sabia onde é que Adão estava? Claro que ele sabia. Agora ele queria que Adão reconhecesse aonde que ele caiu e revelasse o seu lugar. Onde você estava, Adão? E aí ele diz: me escondi, pois tive medo, quando ouvi os seus passos. E Deus pergunta então a Adão: quem falou para você que você estava nu? Porque esse era o medo dele. E aí Deus pergunta: você comeu do fruto? Pergunto hoje para você: você comeu do fruto? Olha o que Adão faz. Você conhece a história. Ela se repete sempre: foi a mulher que você me deu. Tem que ter uma que leva a culpa, né, mulherada? Então, Deus chamou Adão para a responsabilidade. O homem, você aqui, ó, o homem, você vai responder. Não, foi a mulher que você me deu. E a mulher fala: não, foi a serpente. Resumo da história: o castigo sobrou para o homem, sobrou para a mulher, sobrou para a cobra também. Lição para todos nós é que sempre que escolhemos fazer as coisas conforme o nosso conhecimento, achando nós o que é certo, o que é errado, vamos sofrer consequências sempre. Sempre. E essas artimanhas do inimigo são sempre as mesmas que vão tentar você fazer comer da árvore do conhecimento, do bem e do mal, e não chegar até a árvore da vida, a árvore que dava vida eterna ao ser humano. E olha o que aconteceu. Logo depois, essa árvore da vida, o que Deus fez com ela? Então disse o Senhor Deus: agora o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Não se deve, pois, permitir que ele também tome do fruto da árvore da vida e o coma e vive para sempre. Ele fosse comer do fruto da árvore da vida, naquele instante ele iria se tornar um ser imortal. Por isso, o Senhor Deus o mandou embora do jardim do Éden para cultivar o solo do qual fora tirado. 24. Depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se movia, guardando o caminho para a árvore da vida. Ei, o que aconteceu aqui? Deus bloqueou. Olha essa imagem dos anjos com uma espada flamejante que fazia com que nenhum ser humano mais se tornasse imortal e fosse comer da árvore da vida. Sabe o que isso nos ensina? Bem claro, que não existe autorredenção. O caminho para a árvore da vida, de você conseguir agora a vida eterna, ser salvo eternamente de novo, desse seu estado de pecado, não existe um caminho que você possa construir para chegar até a árvore da vida. Esse caminho tinha sido bloqueado e até então, homem nenhum poderia chegar à presença dessa árvore para se alimentar e novamente ter vida eterna. Aí, nós temos ele. Jesus Cristo, que veio como o caminho feito somente por Deus. O ser humano nunca construiria um caminho de volta para a árvore da vida, se alimentar de vida eterna de novo depois do pecado. E Jesus
a árvore da vida eterna, aquele que simboliza tudo aquilo que aquela árvore trazia, e muito mais. Jesus diz assim: eu sou a videira verdadeira, e o meu Pai é o agricultor. Paulo também diz assim: porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Jesus é a árvore da vida eterna. A palavra que eu lhes disse são espírito e vida. Jesus disse ainda um outro versículo em João 6,54, que diz assim, esse não tenho no telão: quem come da minha carne e bebe do meu sangue, quem se alimenta de mim, tem vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Jesus é, portanto, aquele que nos traz de novo a possibilidade, e só Ele, de nós nos alimentarmos de novo de uma árvore que nos dá vida eterna. Você sozinho não pode tornar-se novamente salvo depois de comer da árvore do pecado. E Jesus vem então restabelecer este relacionamento e os ensinamentos de Jesus. Diferente de quando você come essa árvore aqui, do pecado. Você se alimenta do pecado e o mal começa a entrar em você. Em mim também. E nós começamos a sentir falta de paz, irritação. Começamos a sentir uma dor de barriga espiritual, porque sabemos, não nos alimentamos bem. Diferente dessa árvore, a árvore da vida, Jesus Cristo e seus ensinamentos, cada vez que nós seguimos a Jesus e falamos: eu quero fazer de Jesus os meus princípios de vida, então nós estamos nos alimentando novamente de vida, vida eterna. Como falei antes, a decisão é de cada um de nós, mas Jesus é aquele que traz palavras de vida eterna. Agora, não adianta nós estarmos aqui hoje à noite, ouvirmos palavras de vida, ouvirmos as palavras do ensinamento de Jesus, sairmos para casa e você voltar a comer do pecado de novo. Voltar a se alimentar do seu próprio conhecimento, falar: não, mas o pastor falou, está na Bíblia, mas eu acho que eu posso. Vai se dar mal, vai ser a árvore da morte novamente. E se você quer ter vida eterna dentro de ti, então você tem que se alimentar da árvore da vida, dos ensinamentos de Jesus todos os dias. A serpente, como sempre, vai estar ali no seu ouvido, tentando fazer com que você volte a se alimentar do seu próprio conhecimento. Ei, você não vai morrer, seus olhos se abrirão, você será poderoso, faça. Aproveite, mas a decisão é sua, de se alimentar de novo da vida, se alimentar da árvore da vida, do conhecimento de Jesus. Quando nós fazemos encontros, jovens, adolescentes, o que vamos fazer final de semana que vem com os jovens, não é nada mais, nada menos, do que querer trazer palavras de vida para a juventude. Palavras de morte. A tentação de seguir o seu próprio conhecimento está em todo canto. E nós queremos, junto da juventude, juntos de vocês, nos alimentar das palavras de Cristo. Agora, o livre-arbítrio sempre existiu e continua existindo. Você pode escolher viver a vida segundo a sua árvore do conhecimento. Falar: não, está lá na Bíblia, mas eu acho que posso fazer diferente. Ou ter Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. E dizer assim: eu vou seguir os princípios de Cristo. Eu quero me alimentar de palavras da vida. Eu quero um dia, lá na eternidade, ter acesso realmente à presença eterna de Deus. Em Apocalipse nós temos um versículo que volta a falar da árvore da vida. Diz que ao vencedor, aquele que fica firme, se alimentando das palavras de Jesus, dar-lhe-ei de se alimentar da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Aquele paraíso que tinha a árvore da vida, eternamente, aqueles que aqui se alimentam da vontade de Deus, terão acesso novamente a essa árvore que nos deixa viver
eternamente. Qual é a sua escolha? De que árvore você tem vivido? De que árvore você tem se alimentado? Eu quero terminar esse culto deixando você escolher. Você tem o livre-arbítrio. Converso com pessoas que se alimentaram bastante da árvore do conhecimento e entraram em problemas sérios. Eu já me alimentei dela e tive problemas. Eu não quero voltar a comer dela nunca mais. Talvez você está em algum problema e não quer confessar que no fundo você tem se alimentado do seu próprio conhecimento e não tem buscado em Deus palavras de vida eterna. E talvez hoje você gostaria de dizer: Deus, me perdoa. Eu quero me alimentar da árvore da vida novamente. E desejo que as palavras de Jesus sejam o alimento da minha alma, dos meus filhos e de toda a minha família. Feche seus olhos. Eu quero orar por ti. Principalmente por você que, no último tempo, não tem se alimentado da árvore da vida, das palavras de Cristo. Tem tido consequências terríveis por ter se alimentado do seu próprio conhecimento. E talvez nessa noite você gostaria de tomar como propósito novamente se alimentar da palavra de Deus. Talvez você queira confessar os seus pecados, dizer agora para Deus aonde você se encontra, onde é que você caiu. Eu gostaria de que você confessasse para Deus agora e dissesse: Deus, estou aqui, tive medo, mas eu quero o perdão de Jesus Cristo e quero me alimentar das palavras de Cristo. Com os olhos fechados, se você gostaria de dizer nessa noite: eu quero Jesus Cristo como alimento principal da minha alma, e peço que Ele me perdoe por ter comido o que não devia, ter aceitado entrar o pecado que não deveria ter entrado na minha vida. Quero que Deus restaure o meu relacionamento que foi ferido pelo pecado. Se esse é o seu desejo, com os olhos fechados, eu peço que você erga a sua mão e diga: aqui, pastor, ore por mim. Eu quero. Amém. Pode abaixar. Amém. 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 Pai Celestial, tantas vezes caímos em tentações. E mais uma vez viemos juntos aqui pedir perdão por ter entrado na conversa do mal. Tantas vezes achamos que sabemos sozinhos, agimos conforme o nosso entendimento e nos damos mal, muito mal. Por isso queremos voltar hoje, Senhor, à árvore da vida. Voltar para a árvore da dependência do Senhor e dizer: Senhor, sim, eu quero te obedecer, eu quero te amar, eu quero provar minha fidelidade, eu quero deixar de fazer aquilo que me prejudicou tanto. E peço que o Senhor me perdoe pelo sangue de Jesus derramado na cruz por cada um dos nossos pecados. E que através desse perdão, Deus, dê-nos novamente o livre acesso às palavras de vida de Jesus Cristo, que nos dá o alimento, o pão da vida eterna, e que nos dá acesso novamente à Tua presença, ao relacionamento de paz com o Senhor, onde não precisamos nos envergonhar, onde nós sabemos que já confessamos. Que esse relacionamento seja restaurado no coração daqueles que nessa noite dizem: sim, Senhor, eu comi, me perdoe,
e me dê uma nova chance de me alimentar direito e seguir os teus caminhos. Pai, que o fruto da árvore da vida, a vida eterna, a vida de paz, possa influenciar a saúde espiritual de toda a casa, de todo o relacionamento, do coração dos jovens, que talvez já foram quase que envenenados pelo pecado da serpente, que sejam purificados nesse momento pelo teu sangue, Senhor, e que recebam uma nova chance de fazer as coisas diferentes, de viver uma vida segundo a tua vontade. Deus, aqueles que escolhem hoje, de livre e espontânea vontade, estão assim, Deus, querendo te dizer que te amam. Nós te amamos e pedimos que o Senhor nos perdoe e construa novamente, Senhor, conosco um relacionamento de amor, de paz, e nos ajude a ser obedientes. Livra-nos do mal, Senhor. Livra-nos do mal. Livra-nos do mal, em nome de Jesus. Eu peço pela igreja, eu peço pelos homens, pelas mulheres, pelas crianças, pelos jovens. Livra-nos do mal, livra a mim do mal. Não permita, Senhor, que ninguém de nós venha cair um tombo tão grande que venha nos destruir por completo. Não permita que venhamos a cair em tentação, mas livra-nos do mal. Teu é o reino, o poder e a glória, Senhor. E que esse reino reine em nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos colocar de pé. Convido a equipe de louvor a chegar aqui. Eu gostaria ainda de dizer, se você gostaria de ter um momento de oração com os pastores, nós estamos sempre à disposição para orar contigo, aconselhar, talvez restaurar alguma coisa que foi danificada. Não deixe assim. Fale conosco, fale com alguém de confiança e deixe cada vez mais a árvore da vida eterna crescer dentro do seu coração. Amém?